Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Esse é o PodCor, o podcast do Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio de Janeiro. E quando a gente fala em Centro de Operações, talvez duas palavras sejam as principais quando a gente menciona esse equipamento público tão importante para a nossa cidade. Primeiro, resiliência, preparação da cidade para eventos adversos. E o segundo é integração. Aqui dentro da nossa sala de situação, dezenas de órgãos estão presentes no nosso dia a dia. Um deles é a Defesa Civil. E para falar sobre a Defesa Civil com a gente, para bater um papo especial, estou com a Maria Clara Alencar, prazer, apresentadora Maurício. Com a gente. Tudo bem, Maria? Tudo ótimo. Agora vou fazer uma pergunta para você. Você não é entrevistada, você é a co-apresentadora, mas eu queria saber de você. Quando a gente fala de Defesa Civil, você que lida diariamente aqui enfim, nas nossas situações diárias com a Defesa Civil, qual é a primeira palavra que a gente pode associar à Defesa Civil? Prevenção, Maurício, com certeza. A Defesa Civil é o principal órgão que atua com a prevenção aqui na cidade do Rio e, com certeza, a gente está acostumado a esse trabalho diário que eles realizam em relação a vistorias, a práticas de ensino às nossas crianças. Isso porque a gente já conhece um pouco do trabalho que eles fazem diariamente aqui na nossa cidade. Então, hoje, a gente vai conhecer um pouco mais sobre tudo que eles fazem aqui na nossa cidade e, principalmente, dentro do Centro de Operações do município do Rio. É isso, a gente tem muito a fazer na nossa cidade, a Defesa Civil está nesse trabalho cotidiano de integração. E para falar sobre o que é feito aqui todos os dias e essa integração do COR com a Defesa Civil e com os demais órgãos, a gente traz aqui como convidado, já sócio, né? Rodrigo Gonçalves, subsecretário de Defesa Civil. Tudo bem, Rodrigo? Tudo bom, Maurício? Tudo bem? Prazer, gente. Tudo bem, Maria? Muito bom a gente começar a falar sobre um pouquinho, né, de prevenção, resiliência na cidade do Rio de Janeiro. E, Maria, já estou feliz com a sua resposta, né? Prevenção, né? A primeira palavra quando você vê um colete, né? Colete laranja. Civil, né? Mas se a gente for perguntar de 10 para 10 pessoas, te garanto que acho que de 7 a 8 vão falar que quando vem esse colete de defesa civil, vão falar de desastre, alguma coisa ruim. A gente está aqui justamente para desmistificar isso aqui. Como a Maria Clara falou, a Defesa Civil ela trabalha muito mais. Por isso que eu gosto de enaltecer, muito. A palavra prevenção, a palavra preparação das comunidades, preparação do carioca frente às adversidades que a gente encontra, principalmente no verão. Então é muito bom, é um prazer estar aqui para participar desse PodCor. E hoje a gente também, além do Rodrigo, a gente está com um convidado também super especial, que é o Leandro. Ele também é o nosso convidado aqui, que ele é gerente de monitoramento e alertas de desastres da Defesa Civil. Então, para quem quer conhecer um pouco mais e quer também entender como esse nome gigante, é o Leandro, responsável por mandar os SMS, o WhatsApp, não é isso, Leandro? Pode explicar um pouquinho mais também para a gente? Seja muito bem-vindo. Exatamente. Boa tarde, pessoal. Muito feliz em estar participando desse tema que é extremamente importante para a gente. A gente que atua no Centro de Operações é monitoramento o tempo inteiro e na nossa gerência de monitoramento a gente não para, né? O tempo inteiro acompanhando como está a situação na cidade, seja relacionada a chuva, ocorrências, tudo que está relacionado a riscos que podem causar impactos para a cidade. E a Defesa Civil, nessa parte de monitoramento, tudo que a gente faz é tentar investir mesmo na prevenção, monitorando a cidade, fazendo os envios de alertas, como você comentou, e a gente fica feliz em participar desse tema que para a gente é muito, muito caro. Então essa dupla que dispara os SMS e o Cell Broadcast, aquele que assusta todo mundo, né, Rodrigo? Para quem recebeu aí em janeiro, né, a nossa comunicação de emergência, né, uma grande parceria com a Defesa Civil Nacional, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que é a tecnologia Cell Broadcast. É isso. Bom, queria saber do teu trabalho. Leandro Chagas, ele trabalha com essa gerência, né, de monitoramento de alertas e desastres da Defesa Civil. Ele trabalha juntamente com o Alerta Rio. O Alerta Rio é o sistema de meteorologia da Prefeitura do Rio de Janeiro que fica no monitoramento diário, enfim, da aproximação de núcleos de chuva, enfim, faz esse trabalho, esse serviço que a gente, através do COR, presta todo dia para a população do Rio de Janeiro. Como é essa integração, como se dá essa parceria com o COR, com o Alerta Rio, esse trabalho diário aqui desse teu setor da Defesa Civil? Essa pergunta é excelente, porque essa parte de monitoramento da Defesa Civil, que envolve, como a gente comentou, tanto a parte meteorológica, né, o tempo da cidade,
e aquele momento que a gente precisa estar atento junto à previsão do tempo para enviar os alertas. A gente trabalha junto com o Alerta Rio, inclusive. A meteorologia está sempre lá informando para a Defesa Civil como está a situação, quais são os possíveis riscos, né, em relação a um evento de chuva. Mais recentemente a gente viu ressaca, né, a ressaca também atingindo alguns locais da cidade. E aí, para monitoramento, a gente se apropria do que tem no centro de operações, que são várias ferramentas importantes, não só relacionadas a câmeras, mas a gente também tem o radar meteorológico da cidade, né? Inclusive, o Rio de Janeiro tem 2 radares meteorológicos que ajudam muito quando a gente precisa fazer a leitura do cenário, se está vindo um núcleo de chuva. O cidadão, inclusive, já está ficando muito mais ambientado com essa metodologia de monitoramento, né? Inclusive, é um dado de acesso público que a população pode encontrar no nosso site, no site do COR, também no site do Alerta Rio, ou seja, as pessoas estão realmente já se ambientando com esse tipo de linguagem, né? Muita gente imagina que é uma nuvem se aproximando, mas não, é um núcleo de chuva e dependendo da cor ele é mais intenso, ele é mais suave, né? Exato. Já está entrando na cultura da população esse acompanhamento, né? Não só a gente da Defesa Civil monitora, mas a população passa a ser também um agente no monitoramento, uma vez que baixando o aplicativo do COR e tendo acesso às redes sociais, consegue ver como está a situação na cidade para tomar as devidas medidas de prevenção, muitas vezes não sair de casa, ou então ficar num local onde ela está segura e não deslocar na cidade quando tem uma chuva forte. Tudo isso passa pelo monitoramento, é o que a gente faz aqui no Centro de Operações. Isso é muito legal. Isso é até corroborando, né, com o Leandro, né? Foi a grande, eu sempre falo para todo mundo, né, a grande virada de chave da resiliência da cidade foi justamente o ano de 2010, né? Depois daquela crise que nós tivemos aqui, né? Todo mundo lembra do Morro do Bumba, aqui na cidade vizinha, em Niterói. Uhum. E a partir daquele momento, o prefeito da época, que era o Eduardo Paz, né? Ele decidiu, né? Tomou a iniciativa de criar um centro de urgência e emergência inicialmente, né? O que hoje é o Centro de Operações, para que nós tivéssemos todas as equipes da prefeitura de forma integrada, atuando em qualquer problema, né? E esse trabalho que o Leandro faz, né, na nossa GEMAD, que é a nossa Gerência de Monitoramento e Alerta de Desastre, né, a famosa GEMAD, e o Leandro é o nosso gerente, né? É justamente aquele trabalho preventivo que não aparece, porém, desde 2010 a gente tem 24 horas, pessoas da Defesa Civil, juntamente com o Alerta Rio, fazendo monitoramento dos núcleos de chuva que podem chegar na cidade. Ou seja, é um trabalho de formiguinha, é um trabalho que não aparece, mas o Leandro é incansável nisso, de fazer esse acompanhamento juntamente com os meteorologistas do Alerta Rio, para, de forma preventiva, já ir comunicando à população. A gente, né, Maria, que trabalha aqui diariamente na comunicação, vive essa rotina, né, do contato, da coordenação aqui do COR. O coordenador do Centro de Operações é uma espécie de maestro, né? Ele faz o contato, ele faz o meio de campo entre a Defesa Civil, a conservação, a Conlub, e a gente tem fresco aqui na memória, por exemplo, dias de chuva intensa, né? A gente, nesse inverno, teve alguns dias de chuva um pouco mais intensa, né? Não é comum, mas a Defesa Civil é imediatamente acionada, por exemplo, em situações em que há uma ressaca no mar, né? Que a Marinha emite um aviso de ressaca, então todas as equipes ficam de prontidão, e aí é aqui na sala de situação do Centro de Operações que há essa conversa entre as equipes. De que forma isso acontece? De que forma uma equipe da Defesa Civil ela vai para a rua, ela é acionada, enfim, como a Defesa Civil é, entre aspas, provocada para entrar em campo a partir do acionamento aqui do Centro de Operações? Isso, vou até fazer antes até do acionamento, Maurício, até deixar o Leandro explicar um pouquinho, né, sobre justamente quando você falou do alerta de ressaca, né, da Marinha do Brasil. Nós recentemente fizemos a interdição, né, da ciclovia Tim Maia, né, lá em São Conrado, que liga São Conrado ao Leblon. A gente tem um protocolo, o Centro de Operações tem um protocolo com todas as instituições integradas, a Defesa Civil é mais um órgão desse, tem a atribuição de justamente fazer a ativação do sistema alerta sonoro que nós temos naquela região. Deixa até o Leandro explicar um pouquinho, né, Leandro? Quais são os órgãos que participam desse que é mais uma atividade que não aparece para o público, mas a gente 24 horas por dia, 7 dias por semana, fica monitorando juntamente com o Centro de Operações. Perfeito. Fala, Leandro, um pouquinho sobre a ciclovia.
Quando a gente fala de ação dos órgãos integradas, né, a gente precisa de protocolo, como o Coronel Rodrigo falou, e esse protocolo ele vai dizer em que área cada órgão vai participar. Então, a gente tem a Guarda Municipal operacionalizando as interdições, sempre vai alguém, inclusive antes da ciclovia ser interditada, já tem um protocolo para posicionar guardas municipais no local para agilizar todo o procedimento. A Defesa Civil monitorando, como sempre, né, junto com o Alerta Rio, também já está atenta caso seja necessário acionar esse alarme sonoro também. Então, tudo isso pensando na segurança da população. A gente pode interditar o local em função de vento forte, chuva e qualquer outra ocorrência que possa colocar a pessoa em risco. Então, isso é muito importante que a população contribua para que essa estratégia dê certo. Respeitar o agente, né, da Guarda Municipal, as equipes da Prefeitura, porque se a gente tem uma interdição é porque tem risco. Inclusive, recentemente a gente viu nas redes sociais, né, alguns vídeos de pessoas se arriscando no momento da ressaca ali na ciclovia e num determinado momento a onda até atinge a pessoa. Sim. Não foi nem a gente, né, filmando, foi um vídeo que a gente viu nas redes sociais, mas que foi importante para a gente multiplicar e mostrar como que é relevante esse protocolo, né, para a gente garantir a segurança da população naquele contexto. Isso é muito importante mesmo. Aqui a Defesa Civil está espalhada por todo o prédio. Como você disse, você fica localizado na sala do Alerta Rio, mas a gente também tem equipes aqui nas nossas salas de situação, como o Maurício bem disse. Como é feita essa integração diariamente? Porque em momentos de crise a gente sabe que a sala de situação e a integração do centro de operações num todo, ela é muito importante, principalmente em momentos de crise. Mas no dia a dia, em momentos de dias normais, como o de hoje, como funciona essa integração, o trabalho da Defesa Civil diariamente aqui no COR, que também influencia e impacta a vida da população também em dias de normalidade? Só para complementar, você é do GEMAD, fica junto com o Alerta Rio, a gente já falou sobre isso, e o pessoal, por exemplo, que fica aqui na sala de situação, quais são as atribuições, como é feita essa divisão do trabalho da equipe da Defesa Civil? A ideia da Defesa Civil, no contexto de monitoramento, é monitorar todas as áreas, não só em relação à meteorologia, o tempo, mas também ocorrências. Todas as ocorrências que entram para a Defesa Civil, a gente faz a triagem de cada uma delas, até para identificar se existe uma prioridade a ser colocada como pauta, né? A gente manda as equipes para fazer os atendimentos. Todas as ocorrências que entram pela central 1746 e 199, né, que são os números que o cidadão pode abrir ocorrência junto à Defesa Civil, todas as ocorrências a gente entra em contato com o cidadão, busca mais informações, justamente para fazer esse atendimento de uma forma mais assertiva. E esse trabalho é feito pela nossa equipe de plantão. Essa integração é importante com os outros órgãos também, porque muitas vezes o atendimento ele não se encerra apenas com a equipe da Defesa Civil. Ele precisa de alguns desdobramentos, como assistência social, equipes de limpeza urbana, de acordo com um determinado contexto. O próprio bombeiro ele pode ser acionado se tiver um risco adicional, né? Então, tudo isso é feito de acordo com um olhar mais abrangente e de integração aqui na sala de situação do COR, e para que essa integração aconteça de uma forma adequada, a gente tem o coordenador de turno, né, que faz todo esse contexto acontecer com uma certa sincronia. Existe uma certa confusão, né? Você falou do Corpo de Bombeiros, né? Nessa integração, desse trabalho diário da Defesa Civil. Talvez por boa parte de vocês terem formação, né, no Corpo de Bombeiros, serem militares do Corpo de Bombeiros, né, talvez haja até uma confusão em função disso, né, as atribuições, né, a Defesa Civil, ela por vezes provoca o Corpo de Bombeiros e por vezes é provocada para algum tipo de situação, algum tipo de ocorrência. Como isso se dá? Por exemplo, o bombeiro vai combater um incêndio num determinado galpão e depois aciona a Defesa Civil para fazer as avaliações, ou a Defesa Civil é acionada pelo cidadão para algum local e aí a necessidade de chamar o Corpo de Bombeiros para fazer esse trabalho. Como isso acontece? Essa foi uma importante pergunta, Maurício. É justamente essa integração, né, essa simbiose desses órgãos que são muito importantes, né? Eles se correlacionam, né? O Corpo de Bombeiros, que é uma função do Estado, né? Com a Defesa Civil Municipal, né? A cidade do Rio de Janeiro tem no seu quadro.
Muitas vezes, né, os órgãos são acionados no mesmo momento. São complementares. Você dá um exemplo, como você falou aí, do incêndio, né? Um incêndio de grandes proporções, às vezes o bombeiro chama, né, pede o auxílio da Defesa Civil por conta até do nosso quadro técnico de engenheiros, né, que nós temos para avaliar cenários, né? Você tem toda a parte de engenharia das estruturas, que a gente consegue ajudá-los no combate a incêndio, onde é que eles podem entrar, onde é que não podem entrar, por onde se combater o incêndio. A mesma coisa quando a gente está numa ocorrência de defesa civil, por exemplo, numa vistoria, e você tem uma árvore impactante, tem uma árvore em grande risco de queda, e a gente aciona o Corpo de Bombeiros, né? Defesa Civil faz acionamento, tudo via centro de operações, mais uma vez, a integração, não só dos órgãos municipais, mas também estaduais, federais, concessionárias, modais de transporte, ou seja, todos os órgãos que possam atender a uma ocorrência dentro da cidade do Rio de Janeiro, elas estão aqui no centro de operações, ou fisicamente ocupando o lugar, né? Ou a gente tem a API, tem a aplicação da atividade desse organismo. Por exemplo, a Light, né? A gente tem toda a aplicação, a API da Light, que a gente consegue visualizar onde é que está faltando luz, qual é a subestação de energia que possa estar com algum problema para a gente coordenar tudo daqui. Ou seja, esse trabalho é em conjunto. O Corpo de Bombeiros e Defesa Civil vão estar sempre juntos em prol do cidadão carioca. É importante destacar, né? Você fez referência à Light. A Light é uma das concessionárias presentes aqui no Centro de Operações, faz parte dessa integração de órgãos públicos, né? O Corpo de Bombeiros também tem seu assento aqui, Perfeito. Assim como outros órgãos e também outras concessionárias que são fundamentais nesse trabalho diário de prevenção. A gente costuma dizer aqui que todos os órgãos que respondem a uma emergência na cidade Estão no centro ou de estão aqui operações. sentados, ou a gente tem a API delas, tem o sistema delas aqui logado ao sistema de integração do COR, para a gente ter todo o panorama da cidade em tempo real. Só para situar também, para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, a sala de situação é o coração do centro de operações, Isso. que é onde acontece todo o monitoramento, que é onde acontece toda a conversa entre os órgãos, né? E onde a gente recebe as demandas e a gente consegue organizar toda a parte operacional da cidade. Para Então, situar, né, quem está pra acompanhando situar, a gente, né? exatamente. Você está vendo aquele telejornal, você está vendo o telejornal, lá de manhã cedo tem aquele fundo bonito lá, cheio de telas, de monitores, né? Telões Exato. famosos. Telões, aí está lá o repórter posicionado falando do trânsito. A sala de situação é o local onde estão esses telões e lá abaixo tem uma super equipe trabalhando mobilizada em prol da Exatamente. cidade, para o funcionamento da cidade. com dezenas de órgãos municipais aqui presentes no centro de Integrados. operações. É isso. Bom, a gente também falou sobre toda essa parte de integração, mas, claro, a gente não pode deixar de lado o participante principal, talvez, de toda essa narrativa, que é a população. A gente sabe, ao longo de várias conversas que a gente já teve aqui com a Defesa Civil, que a Defesa Civil ela realiza várias ações preventivas, como a gente já falou, que as ações são preventivas, prevenção é o principal lema da Defesa Civil de trabalho. Então, a população não pode ser deixada de lado. A gente sabe que a Defesa Civil faz ações nas escolas, ações com a população de outras unidades de saúde, por exemplo, mas eu queria saber com vocês quais outras ações que vocês realizam, como a população pode participar mais desse trabalho de prevenção que a Defesa Civil realiza, como que a população é parte principal e primordial para o trabalho que a Defesa Civil faz, para o trabalho da Defesa Civil ser realmente bem funcional, vamos dizer assim. Isso, vamos lá, Maria. Como a gente falou, né, a Defesa Civil trabalha mais prevenção, né, do que a atividade de resposta, né? Para isso a gente tem um time grande, justamente na Defesa Civil, que fica focada justamente na parte de prevenção da cidade do Rio de Janeiro. Por isso a gente tem vários projetos, né, justamente voltados para essa população. Um dos exemplos que a Maria Clara até falou agora foi o projeto de Defesa Civil nas escolas. Onde a gente pega todas as escolas da cidade do Rio de Janeiro, são mais de 1.500 escolas na cidade, e é uma parceria grande com a Secretaria de Educação. Agradecer a participação cada vez maior, nosso secretário Renan Ferreirinha, pelo apoio de sempre, né? Por isso a gente faz a capacitação dos professores do 4º, 5º e 6º ano. É uma capacitação que a gente consegue fazer de 2 vias, consegue fazer de forma online e também presencial, porque é muito importante você treinar primeiros socorros e prevenção e combate a incêndio de modo presencial, né? Mas tem toda uma atividade de proteção e defesa civil que a gente consegue fazer de forma online, né? Por isso você dá uma facilidade de participação maior dos professores.
Essa é uma atividade, a gente consegue abranger toda a rede municipal, basta o professor se inscrever nesses cursos. Além disso, a gente faz a capacitação de todos os órgãos municipais que queiram receber essa educação continuada, né? Tanto de proteção e defesa civil, como primeiros socorros, aquela famosa manobra de desengasgo, né? Sim. Aquela manobra de Heimlich, como o pessoal costuma falar, né? Que é quem idealizou isso, que salva vidas, né? Aprender a apagar um fogo, utilizar um extintor de incêndio. Muitas pessoas passam a vida sem saber utilizar. E a Defesa Civil faz justamente esse trabalho. A gente faz capacitação na Secretaria de Saúde, na Secretaria de Pessoa com Deficiência, na Secretaria de Assistência Social e até dando um spoiler aqui, a gente está com uma interação grande agora com a Secretaria de Envelhecimento Saudável e Qualidade de Vida, né? O secretário Felipe Michel, né? O secretário Felipe Michel, que é um grande parceiro também, já comprou a ideia e a gente vai fechar esse ciclo, né? Desde a Defesa Civil na escola, com as crianças de 4, 5 e 6 anos, 4º, 5º e 6º ano, e agora a gente vai pegar a população da melhor idade, né? Da maior idade, acima de 60 anos. A Secretaria de Qualidade de Vida e Envelhecimento Saudável, ela tem 8 centros de referência, casas de apoio para essa população idosa. A gente vai fazer essa capacitação de todos esses 8 centros, dos gestores, para eles serem também multiplicadores dessas atividades de proteção e defesa civil. Notícia em primeira mão, né? E além disso, a gente tem a nossa tradicional capacitação dos núcleos de proteção e defesa civil. São comunidades que se reúnem 8, 10, 20 pessoas e chamam a Defesa Civil para fazer essa capacitação, justamente para melhorar a resiliência daquela área, né, daquela comunidade, além da capacitação dos vários órgãos que nos pedem anualmente e semanalmente a capacitação. Posso dar um exemplo aqui, a Arquidiocese, né, através da Mitra, a gente consegue fazer a capacitação de todas as igrejas católicas da cidade do Rio de Janeiro, mas o Estado é laico. E a gente deixa oportunidade também, abre oportunidade para que as demais religiões que queiram receber essa capacitação em proteção, defesa civil, primeiros socorros e princípios de incêndio, a gente está aberto a negociar, a estabelecer calendários de fazer essa capacitação de forma gratuita, de forma voluntária para quem quiser na cidade do Rio de Janeiro. É para toda a comunidade, né? É importante também os trabalhos dos simulados, que são feitos nos simulados, né, nas comunidades. É um trabalho muito importante de prevenção, né? Um trabalho de educação, né? Isso aí até o Leandro pode explicar um pouquinho, né? Os nossos exercícios simulados, né, Leandro? Quanto tempo a gente já faz essa capacitação nas comunidades? Quando a gente fala em prevenção e preparação, a gente precisa ter certeza que a população, que é o nosso público-alvo, né, está envolvida e ciente dos procedimentos que devem ser realizados no momento que tem um risco e a Defesa Civil está avisando que precisa de alguma interação. Então, o simulado ele vem sendo realizado desde o momento que a gente instalou o sistema de alerta por sirenes, né, na Defesa Civil. Aqui a gente já faz esses simulados desde 2010, quando a gente instalou as sirenes. Todas as comunidades, que são 103 comunidades com sistema de alarme sonoro, com áreas de risco de deslizamento, já receberam essa capacitação, mas é importante que a gente esteja sempre atualizando, porque muitas vezes tem novos moradores, pessoas que eventualmente não tenham recebido essa capacitação. A gente sempre faz esse treinamento nas localidades. E aí é importante mencionar também que o morador que está participando ali naquele contexto, é importante que ele interaja com a Defesa Civil, pergunte se tiver alguma dúvida, saiba como acionar também os órgãos de emergência se tiver alguma ocorrência na localidade. Quando a Defesa Civil vai para a comunidade e realiza o toque da sirene para fazer esse simulado, é importante que o morador vá também para conhecer o ponto de apoio, onde fica o local onde ele pode se dirigir quando tem algum risco de deslizamento. Tudo isso é importante na estratégia porque não adianta que a Defesa Civil faça todas essas atividades se não tiver uma contrapartida do principal interessado, que é a população que está na área de risco. E aí a ideia é cada vez mais abrangência, né? A gente conseguir cobrir todas as áreas que têm algum risco, não só de deslizamento, mas como de inundação também. A gente sabe que algumas áreas da cidade têm risco de inundação, alagamento, e a gente está elaborando e desenvolvendo cada vez mais os planos de contingência para que todas essas áreas sejam cobertas pelos simulados, pela capacitação, e a população saiba o que fazer na hora que tiver algum risco. Perfeito. Você disse que realmente tem áreas no Rio que sofrem dessas inundações e alagamentos. Vocês utilizam tecnologias que monitoram
para avisar a população também em caso de chegar realmente um nível de chuva alto e ocorrer algum transbordamento de algum rio, ou se acontecer alguma coisa realmente de estar chovendo forte em alguma área e houver a necessidade de acionar a sirene, quais são as tecnologias que vocês usam para monitorar e avisar a população? É importante a gente mencionar que quando a Defesa Civil faz um alerta, ele não é aleatório. Ele é baseado em instrumentos, né, que a gente tem, por exemplo, 83 pluviômetros só do sistema de alarme sonoro. São mais 33 pluviômetros, além deles, do sistema Alerta Rio. Então, a cidade do Rio de Janeiro é uma das melhores coberturas em termos de monitoramento para chuva. Então, a gente sabe que a cidade atingiu um determinado nível de criticidade para enviar os alertas. A gente não envia aleatoriamente. Pelo contrário, a gente conversa bastante, né, antes de enviar qualquer alerta. Tem método, né? Tem critério. Justamente para a gente manter a credibilidade do sistema. Uhum. Não quer dizer que a gente não vai errar, pode ser que aconteça algum erro, mas quando a gente envia um alerta é porque já tem um instrumento, né, um pluviômetro, um sensor de nível de alagamento, toda essa tecnologia aliada à prevenção já está dando um fundamento para a gente tomar essa ação, que é de alertar a população. Quando você fala isso aí, Leandro, voltar até a parte do GEMAD, né, do monitoramento, né? A Maria perguntou de tecnologia, a cidade do Rio de Janeiro acho que é a única do Brasil, que tem 2 radares meteorológicos próprios, né? Ou seja, é tecnologia voltada para a prevenção. A gente tem um aplicativo juntamente com a NASA, né? O mundo inteiro fica querendo saber o porquê, né? Porque através desse aplicativo a gente consegue visualizar o núcleo de chuva chegando na cidade em tempo real, através da coloração que o aplicativo disponibiliza. A gente sabe em tempo real quais são as comunidades que estão com maior risco de serem impactadas por um deslizamento de terra, por exemplo, entendeu? São tecnologias nos rios, são sensores de níveis que dão a graduação de como está aquela chuva naquela região e, dependendo do nível desse rio, a gente preventivamente consegue alertar a população através de redes de contato, seja de WhatsApp, o Telegram e através de outras modalidades, que a gente consegue, de forma preventiva, alertar essa população sobre um evento adverso que possa estar acontecendo na cidade. Por isso que a gente sempre pede também à população baixar o aplicativo do COR, cor.rio, que ali você tem todos os radares da cidade, você tem os níveis do rio ali, você tem todo o contato e sabe o que está acontecendo em toda a cidade do Rio de Janeiro em tempo real. E a população também consegue ter esse contato sobre o que vai acontecer, sobre a prevenção, também em grupos de WhatsApp da própria comunidade? Como é que funciona essa rede de contato da Defesa Civil com as comunidades do Rio? Isso, na verdade, a gente separou a cidade do Rio de Janeiro em 7, 8 gerências, né, de Defesa Civil, e cada gerência dessa é responsável por grupos de WhatsApp em cada comunidade, principalmente onde a gente tem um sistema de alerta e alarme por sirene. São nessas comunidades que o risco geológico, né, de deslizamento é maior. Em cada comunidade a gente tem um grupo de WhatsApp que a gente informa antecipadamente. Quando o Leandro me avisa que já tem um núcleo de chuva chegando na cidade, antes dessa chuva estar acontecendo, no verão é muito emblemático, né? Sim. Você tem uma previsão através dos radares, do meteorologista 24 horas, do Leandro acompanhando esse monitoramento. A gente consegue saber com 3, 4 horas de antecedência, ou seja, imagina no verão, 4 da tarde, aquele sol a pino, 30, Sim. 40 graus, e chega uma mensagem na comunidade dizendo que nas próximas horas teremos previsão de chuva forte. A gente recebe vídeos assim com relatos, o céu tá azul e já estão mandando mensagem, mas é fato, através de instrumentos, através de tecnologia e pessoas capacitadas fazendo esse monitoramento, 3, 4 horas chega uma chuva forte e realmente pode impactar aquela comunidade. Por isso que é muito importante a população saber o que está acontecendo, baixar o aplicativo do COR, seguir as redes sociais, tanto da Defesa Civil como do Centro de Operação, você da comunidade, entrar nos grupos de WhatsApp de cada comunidade que a Defesa Civil tem, para saber em tempo real o que está acontecendo na cidade. Isso realmente, com isso, a gente consegue dizer que a gente tem uma sociedade cada vez mais preventiva e resiliente na cidade do Rio de Janeiro. O Rodrigo falou de verão e falou mais cedo de spoiler. Eu aqui, como jornalista, como repórter aqui apresentando junto com a Maria Clara, queria um spoiler, enfim, pensar alguma coisa exclusiva. A gente está
no inverno. A gente está vivendo, enfim, a gente inverno diferente, né, Maurício? Inverno diferente, Frio. frio rigoroso, assim, agora no mês de agosto. Tivemos um mês de julho também com bastante frio, tivemos alguns eventos de chuva, enfim, frente fria se aproximando do Rio de Janeiro e modificando, né, as marés, né? Já falamos, tivemos ressaca na cidade do Rio de Janeiro, e a gente fica imaginando de que forma as autoridades aqui da cidade se planejam. É que todo ano a gente tem a divulgação do chamado Plano Verão, que é uma forma como o município do Rio tem de mostrar a população, é uma espécie de prestação de contas para o carioca, para o cidadão, de como o Rio está se preparando, vem se preparando ao longo do ano para ter medidas justamente de prevenção e de contingência. Enfim, a gente está preparado para o verão que vai chegar. A Defesa Civil é um órgão fundamental na elaboração desse Plano Verão. A gente já conversou antes desse papo aqui no Podcor sobre o Plano Verão. O pontapé inicial já foi dado, né? Isso, na verdade, até o prefeito Eduardo Paes provocou essa primeira reunião, entendeu, dos órgãos. A gente está em julho ainda, né? Está em agosto, na verdade, né? Já passou rápido. A gente está em agosto ainda e o prefeito já fez a primeira reunião com os órgãos, né? O Centro de Operações está liderando, né, essa equipe, juntamente com a Defesa Civil, até por conta da transversalidade, né? Por podermos atuar em todos os órgãos, né? Fazendo o compilado do que nós fizemos nos últimos anos, o que a Prefeitura do Rio de Janeiro fez nos últimos anos, principalmente no termo de mitigação, de obras estruturantes, para você diminuir o risco tanto de deslizamento como de alagamento, compilando isso. E, além disso, o que foi feito de preventivo, como a cidade do Rio de Janeiro está se preparando para o próximo verão, como os órgãos estão pensando em atuar nesse verão 25 e 26 que está chegando, seja no aumento, na duplicação das equipes. A Defesa Civil, por exemplo, vai trabalhar com mais de 10 engenheiros por dia, principalmente nos períodos mais chuvosos, né, de maior índice de precipitação, um aumento substancial das suas equipes, né, para que a gente consiga atender no momento crítico todas as emergências que possam acontecer na cidade. Está na fase ainda de compilação desses dados, depois o Centro de Operações vai fazer esse compilado e vai fazer essa demonstração, culminando, na verdade, com essa prestação de contas que você falou, né, que é a apresentação do Plano Verão 25-26 para a sociedade. E, acima de tudo, os órgãos da Prefeitura apresentando um plano de resposta rápida, né, aos eventos que, porventura, possam vir a acontecer, né, Leandro? Perfeito. A gente, no Plano Verão, não só estabelece iniciativas, inovações e novas formas de encarar, né, os possíveis riscos, mas a gente também tem como lições aprendidas o verão anterior. Então, muitas vezes a gente identifica locais onde a gente precisa atuar com mais frequência, possíveis pontos, por exemplo, de alagamento, onde a prefeitura precisa atuar com mais energia, né? Então, tudo isso é calibrado, né? E graças a esses anos de experiência que a gente tem no Centro de Operações, a gente consegue identificar que cada ano a gente evolui no sentido de uma cidade mais resiliente. A gente consegue atender mais rápido uma determinada ocorrência de desabamento, deslizamento, seja lá o que tiver gerado aquele evento meteorológico. E a gente espera que, com certeza, nesse próximo verão, a gente vai estar mais capacitado para atender as ocorrências. E mostrar o que foi feito, né, Maria? Por exemplo, se fala muito no Rio Acari, quando chove, na elevação da bacia do Acari, se fala muito no Jardim Maravilha, que é uma parte mais ao oeste da cidade. Enfim, são áreas que merecem e têm recebido a atenção do poder público, da infraestrutura da cidade do Rio de Janeiro, mas outras áreas, por exemplo, a gente já não ouve mais falar de enchente, como Praça da Bandeira. Se a gente retroceder aí 10 anos, mais de 10 anos, a gente via que sempre que caía a mínima chuva, aquilo já estava debaixo d'água. Hoje a gente não tem mais isso, né? Felizmente, são medidas como essa que foram implementadas para mitigar a questão das enchentes na cidade do Rio de Janeiro, que fazem parte, e o Plano Verão é um aprimoramento disso, né? Como você falou, Maurício, são justamente essas obras estruturantes, né, essas obras mais pesadas, né, vamos dizer assim. Só lembrar, todo mundo sabe, né, a Praça da Bandeira, desde 1950 já acontecia alagamento naquela área, né? Sim. Uma obra do prefeito Eduardo Paes lá atrás, né, que criou 3 piscinões, né, enormes piscinões na região ali do Maracanã, Praça da Bandeira, né, que hoje acabou-se com o alagamento daquela área. Assim está fazendo agora, já em execução, em Realengo,
que é uma área também muito suscetível a alagamento, que contribui, na verdade, para a cheia do rio Acari. Ou seja, essa obstruturante lá em Realengo vai impactar aquela região ali de forma positivamente, diminuindo os alagamentos daquela região e também evitar de que aquela grande quantidade de água chegue no rio Acari e cause transbordamento. Assim como também o Jardim Maravilha. A Prefeitura do Rio de Janeiro está fazendo uma obra, começou agora, não vai terminar, felizmente, pessoal, nesse verão. É uma obra gigantesca, né? A gente está fazendo, são diques holandeses, é uma tecnologia importada. Os técnicos da prefeitura foram para a Holanda conhecer como é que funcionavam isso, para replicar aqui no Jardim Maravilha, mas é uma obra também que vai condicionar aquela região ali a suportar um volume de água mais, em maior quantidade. Né? Uma curiosidade, né? Aquela região está abaixo do nível do mar, né? As duas regiões... E ela funila também, né? Isso, as duas regiões são abaixo do nível do mar, ou seja, precisam de obras assim, como foi na Praça da Bandeira, que também é abaixo do nível do mar, piscinões resolveram, assim está sendo em Realengo, para fazer isso, e no Jardim Maravilha a tecnologia de piscinão não era válida, por isso estão sendo realizados diques de contenção dessa água. Foram lá na Holanda, estudaram e viram que a melhor solução para aquela região que é abaixo do nível do mar, para que consiga suportar uma grande quantidade de chuva, né, um volume considerável de chuva, essa construção de diques holandeses possa resolver o problema daquela localidade. É muito bom, gente. Esse papo foi muito esclarecedor, né, Maurício? Muito. Foi muito bom entender importante. um pouco mais sobre o bastidor que a Defesa Civil faz, o trabalho que é realizado diariamente, principalmente nesse período pré-verão. Porque durante o verão a gente sabe que a Defesa Civil atua muito, fica ligado o tempo inteiro, só que é ação de emergência, como você falou. É uma atitude que a gente fica bem mais, é um tempo que a gente fica bem mais alerta, né? Nós daqui do COR, além de vocês da Defesa Civil, eu sei que é um período um pouco mais sensível, mas o principal é o que a gente faz ao longo de todo o ano. Aqui no Centro de Operações, que a gente faz todo esse trabalho de mitigação, e também esse trabalho de prevenção que a Defesa Civil faz. Então, foi muito bom conhecer sobre esses trabalhos diários que vocês realizam, a equipe, o contato, as vistorias que eu sei que vocês fazem também nas comunidades. Então, eu quero agradecer a presença de vocês dois, Leandro e Rodrigo, por estarem aqui no nosso Podcor. Foi muito bom. Né, Maurício? Sempre um prazer receber vocês. Lembrando que esse papo com o Leandro Chagas e com o Rodrigo Gonçalves foi o primeiro dessa série de integração aqui entre os órgãos no Centro de Operações. A gente vai ter outros papos aqui com outros órgãos da Prefeitura para falar sobre o papel de cada um no andamento, né, na rotina, no cotidiano da nossa cidade. Eles falaram sobre a preparação para o Plano Verão e sobre como a Defesa Civil trabalha aqui internamente. Mas teremos aí outras oportunidades para falar de outros assuntos referentes à Defesa Civil, que certamente é um dos órgãos fundamentais para a nossa cidade. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Eu agradeço, Maurício, Maria, dupla MM, Maurício e Maria, gente. É só para a gente finalizar, a gente falou muito de inundação, né, mas tem a parte de geotecnia, né? Através das vistorias preventivas que a Defesa Civil realiza, a gente consegue pontuar para a Fundação GeoRio, que cuida das encostas da cidade, né, obras estruturantes. Isso são dezenas de obras ao longo dos anos que a GeoRio executa através da pontuação das vistorias que a Defesa Civil fez, melhorando o grau de risco daquela cidade, daquela comunidade, né, se diminuindo o grau de risco ali, com isso você trazendo uma comunidade cada vez mais segura. Esse é o papel da Defesa Civil nessa integração macro com todos os órgãos que respondem a alguma emergência na cidade. Então, para finalizar também, você quer deixar alguma mensagem também para a população antes desse verão e para o verão? É isso, gente. A primeira coisa é acompanhar as redes sociais da Defesa Civil, do Centro de Operações, baixar o aplicativo COR.Rio, se cadastrar nos canais de comunicação da Defesa Civil, SMS, manda o seu CEP para 40199, é uma mensagem de texto, automaticamente você se cadastra. No WhatsApp, né? Ninguém usa mais SMS, né? O WhatsApp, o DDD é 61 2034 4611, é só fazer uma interação com o chatbot que você consegue fazer o cadastro também do seu CEP, né, da sua localidade, e a tecnologia Cell Broadcast, que em momentos de risco a Defesa Civil vai enviar, seguir as orientações. Siga as orientações da Defesa Civil, que você terá com certeza a sua vida mais segura, mais preventiva na cidade do Rio de Janeiro. É isso. Prevenção acima de tudo é a palavra-chave, é para onde a gente
deve seguir. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Leandro. Obrigado, Maria. Obrigada mais uma vez, Maurício. Lembrando que esse papo está nas redes sociais do COR, nas nossas plataformas, @OperaçõesRio, você encontra esse podcast. Os cortes também estamos no Spotify com esse papo em áudio. E não deixe de baixar também nosso aplicativo COR.Rio para ficar por dentro, sempre atualizado em relação ao que acontece na nossa cidade, trânsito, tempo, as ocorrências aqui do Rio de Janeiro. Você fica atualizado sempre por dentro de tudo, acompanhando aqui os nossos canais. Tchau, tchau, gente. Tchau. Um abraço. Abraço.